Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. E nós estamos contentes porque vamos começar um novo módulo. Agora nós vamos falar sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Apenas por questão de introdução, eclesiologia significa o estudo acerca da igreja, ou trata sobre a doutrina bíblica, ou seja, o que a Bíblia fala a respeito da igreja. Eclesiologia é uma subdivisão da teologia sistemática. Você sabe muito bem que dentro da teologia sistemática existem ramos. Teologia de Cristo, cristologia, pneumatologia, dentre outras doutrinas. E eclesiologia é uma doutrina dentro da teologia sistemática e trata basicamente sobre a natureza ou a origem da igreja, as características, os propósitos, por quê, para que a igreja existe e a missão da igreja, dentre outras coisas. Pensando na natureza da igreja, ou seja, o que é a igreja, nós vamos ver algumas definições. Em primeiro lugar, uma definição da palavra igreja, que a gente chama de definição etimológica. Diz assim: o termo igreja vem do hebraico kahal, que tem o sentido de assembleia, reunião, congregação. Kahal aparece no Antigo Testamento em várias referências. Por exemplo, quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber as leis de Deus, o povo fica embaixo numa assembleia, numa congregação. Ali é o termo kahal, que depois foi usado, então foi traduzido na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, por eclesia ou igreja. Então o povo de Deus ali reunido era o kahal, a congregação, a assembleia. Também aparece no Salmo 22, como o povo de Deus que se reúne, a congregação, a assembleia, daqueles que fazem parte do povo da aliança e estão adorando a Deus. No Novo Testamento, essa palavra, ela foi traduzida como eclesia, é o seu equivalente para kahal, que tem o sentido também de assembleia, de reunião, de chamados para fora para uma reunião. Esse é um termo que provavelmente quando aparece no Novo Testamento, traz esse conceito do Antigo Testamento de kahal, de um povo chamado para se reunir, para adorar a Deus ou para estar em torno do Senhor. Chamados para fora. Agora, uma definição conceitual, nós vamos ver aqui várias definições, na verdade. A primeira é de Wayne Grudem, quando ele diz que igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Notem que Grudem ele fala de comunidade, de todos os cristãos. Eu creio que ele quer dizer todos aqueles que são verdadeiramente salvos em Cristo Jesus e de todos os tempos. Uma outra definição conceitual é de John Frame, quando ele diz assim: essencialmente, a igreja é o povo de Deus de todas as épocas. E aqui nós vemos uma similaridade com a definição de Grudem. A igreja consiste de pessoas em aliança com Deus. Então não é qualquer grupo de pessoas, não é qualquer comunidade. É o grupo de pessoas em aliança com Deus. E como que nós entramos em aliança com Deus? Em pacto com Deus, o pacto da salvação, da redenção, por meio de Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Ele se sacrificou por nós, para que nós fôssemos aceitos por Deus e participássemos da aliança com Deus. A igreja são os eleitos, aqueles unidos a Cristo na eternidade passada e até a eternidade futura. A igreja é esse povo que na eternidade passada, antes da criação do mundo, Deus escolheu para salvar.
e é o povo que, uma vez alcançado na história, um povo que creu, que teve um encontro com o Senhor, que entra em aliança com o Senhor através de Jesus, pela eternidade futura, será povo de Deus. Um outro conceito de igreja é de Greg Ellison, que diz assim: a igreja é o povo de Deus. Notem, Gruden fala comunidade dos cristãos, dos santos. Nós vimos também a definição do John Frame, falando de pessoas salvas em aliança com Deus. Aqui nós vemos uma consonância, quando ele diz assim, a igreja é o povo de Deus. São pessoas. O povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporado ao seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. Aqui ele já usa aquela linguagem de Paulo, quando Paulo diz que o batismo com o Espírito Santo é o batismo no corpo. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós fazemos instantaneamente parte da igreja de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui uma definição muito interessante sobre o que é igreja. Igreja é a reunião total ou parcial dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo. Nós vamos depois observar melhor essa frase, os detalhes do que ela significa, mas aí está falando também de reunião. Lembra do termo carral, reunião, assembleia, congregação, eclesia também, chamados para fora, para uma reunião, para estar juntos. Então, igreja é uma reunião, é um grupo de pessoas total, nós vamos ver sobre isso, em todo o planeta e também no céu, ou a igreja pode ser uma expressão local, parcial dos filhos de Deus ao redor de Jesus. Agostinho, ele coloca para nós uma distinção muito interessante que nos ajuda no nosso entendimento sobre o que é ser igreja, o que é uma igreja. Ele coloca o seguinte, que a igreja ela possui duas manifestações, dois aspectos. Quando a Bíblia fala sobre a expressão igreja, dependendo do contexto em que essa palavra aparece, ou o autor bíblico está falando da igreja invisível, nós vamos definir, ou ele está falando sobre a igreja visível, que nós vamos ver também o que isso significa. Em primeiro lugar, sobre a igreja invisível. O que é a igreja invisível? Existem muitos textos onde a palavra igreja é nesse sentido geral, é nesse sentido da igreja invisível. A igreja invisível são aqueles que constituem a igreja de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que são verdadeiramente regenerados. É uma definição de Sproul. Então ele está colocando aí algumas coisas importantes. A igreja invisível, ela é constituída daqueles que são de fato regenerados, salvos de verdade. Ok? Depois nós vamos ver, em comparação com a igreja visível, essa definição. Gruden, ele diz assim, que a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Ela é invisível para nós. Nós não a enxergamos como Deus enxerga. Quando nós falamos de igreja invisível, apesar de não ser um termo bíblico, mas é um conceito baseado nas Escrituras, a igreja invisível é invisível para nós. Mas para Deus, ela é bem visível. É como Deus enxerga a igreja. Vamos ver aqui algumas coisas que vai nos ajudar bastante aqui, vai ficar claro para vocês. Olha só o que Sproul fala sobre a igreja invisível. A igreja invisível é chamada assim porque, conforme a Escritura, podemos avaliar a profissão de fé dos outros e seu compromisso com Cristo somente com base em aparências exteriores. Se alguém me diz que é um cristão,
eu tenho de admitir que ele está falando a verdade. Não sou capaz de ler o seu coração. A igreja invisível, ou a igreja invisível, é a igreja que só Deus conhece. A gente conhece aspectos externos, aparência. Se alguém fala, eu sou crente, eu me converti, então é a palavra dela. Mas Deus sabe de fato se aquela pessoa é crente, se ela se converteu de verdade. Deus, Ele sabe quem nas igrejas, de fato, é um salvo de verdade. Ele conhece a totalidade das pessoas que realmente são regeneradas. A gente não sabe. A gente julga pela aparência, pelo que nós vemos. E nem sempre o que vemos é a verdade, é a realidade. Então, quando nós falamos de igreja invisível, é nesse sentido. Nós não conseguimos enxergar de fato quem é a igreja de Jesus. Mas Deus sabe quem são os dele. Quem de fato ele salvou, quem de fato pertence a ele. Então, esse é o sentido de igreja invisível. Nós não conhecemos quem de fato é povo de Deus. A gente pode ter alguns sinais, mas Deus de fato é que comprova quem é povo dele. A igreja invisível é constituída por todos os verdadeiros salvos, tanto os vivos quanto os que já morreram e já estão com Cristo no céu. Ela, nesse ponto de vista, é a totalidade da igreja terrena e da celestial, de crentes de todas as épocas. Ela é invisível porque apenas Deus a conhece completamente. Ele sabe quem são os seus. Mas uma questão aqui de igreja invisível é que a igreja ela é invisível aos nossos olhos porque nós não conseguimos saber exatamente a quantidade de crentes. A igreja que está no céu, quem são aqueles que estão no céu? Porque a igreja de Cristo abrange tanto os que estão aqui na terra, como os que já estão no céu, os que já estão com Cristo. E de todas as épocas, de todos os lugares que receberam o Senhor. Por isso, esse conceito de igreja invisível, invisível para nós. Mas Deus vê qual é a igreja dele, a igreja de verdade, que Deus enxerga, ok? Agora, a igreja visível. A igreja visível é o conjunto de todos aqueles que afirmam estar no estado de graça e que se identificam com a igreja. Então, aqui é mais uma questão confessional, a gente poderia dizer, uma pessoa que professa a fé em Jesus. Agora, não tem como eu saber se ela de fato tem fé em Jesus, se de fato ela é salva de verdade. Quem sabe isso é Deus. Mas é alguém ali visível, alguém que visivelmente está expressando sua fé em Jesus. A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. Então essa daqui a gente enxerga, essa a gente vê, ainda que os aspectos exteriores, mas a gente vê. Nesse sentido, a igreja visível inclui todos os que professam fé em Cristo e dão provas de tal fé na vida. A igreja visível inclui então todos aqueles que professam a fé em Jesus e provam isso na vida que levam, no comportamento e na fé que expressam em Cristo. Agora Deus é que sabe quem é e quem não é de verdade salvo. A igreja visível em todo o mundo sempre incluirá alguns descrentes, porque não podemos ver o coração como Deus vê. Diferentemente da igreja invisível, que Deus vê, Deus sabe quem é a igreja dele de verdade, na igreja visível, a igreja que nós vemos, pode ser que eu olhe para alguma pessoa e pense, conclua que aquela pessoa é salva. Quando na verdade pode ser que ela não seja. Então, aquela pessoa está fazendo parte da igreja visível, da igreja que nós vemos, mas ela ainda não é crente, ela ainda não se converteu, ela ainda não é salva.
e ela convive com pessoas salvas de verdade. Essa é a igreja visível. No meio dela pode-se permitir ou pode-se ter pessoas que ainda não são crentes. Não que elas vão para o céu, mas elas fazem parte dessa igreja institucional, organizacional, visível. Elas não fazem parte do organismo vivo, do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, da igreja verdadeira, a igreja invisível. Visível, o Novo Testamento diz sobre o joio e o trigo. Olha só, o joio cresce junto com o trigo e se parece com o trigo. Há um perigo da gente ficar avaliando os outros, porque Jesus ele disse, o perigo de você arrancar junto com o joio o trigo, porque eles são muito parecidos. Pessoas leigas como eu que não entendem de agricultura, confundem o joio e o trigo. Quem é o joio? Aquele que Satanás semeou na igreja, que cresce junto com o trigo. E quem que vai separar o joio do trigo? Aquele que sabe quem é trigo e quem é joio. Então, numa igreja local, numa igreja visível, pode-se ter os dois. Os apóstatas são aqueles que aparecem na Bíblia, no Novo Testamento, como aqueles que eram muito parecidos. Tinham confessado a fé, até se batizado, se tornaram até líderes, mas abandonaram definitivamente a fé cristã. Então, eles não eram dos nossos, como diz João na sua primeira carta, mas eles estavam entre nós. A Bíblia fala de lobos disfarçados de ovelhas, a Bíblia fala de bodes e ovelhas, aqueles que parecem ovelhas, mas não são, e um dia o Senhor vai separar o bom pastor, as ovelhas que fazem parte da igreja de verdade de Jesus e os bodes que não são igreja. Apenas Deus sabe quem é a igreja, quem na igreja visível é a igreja de fato. Por isso, é possível alguém ser membro de uma igreja local e não ser verdadeiramente da igreja de Jesus, ou salvo de verdade. Um dia Jesus revelará e julgará quem são os seus e os que não são. E ele vai fazer então essa grande separação do seu rebanho e daqueles que não são. Ele é que sabe distinguir quem é a igreja de verdade e quem não é. Ok? Mas na igreja visível a gente não consegue, porque é o nosso ponto de vista. O ponto de vista de Deus é a igreja invisível que a gente não enxerga, mas Ele vê. Ok? Então, é muito possível que numa igreja local, que é a igreja visível, que nós vemos, exista uma pessoa que está com o nome no hall de membros da igreja, mas não está com seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, não faz parte da igreja de verdade, a igreja que é de Cristo. Pode ser que uma pessoa seja da igreja invisível, sem que, no entanto, tenha pertencido à igreja visível. Essa é uma outra possibilidade também. O ladrão na cruz, ou alguém que se converteu em condições onde se viu impedido de participar de uma igreja local, batizar, cear, etc. Exemplo, doença, isolamento, país fechado. O que quer dizer tudo isso aqui? Eu creio que ficou claro para vocês, mas está dizendo que, assim como alguém que pertence a uma igreja visível pode não pertencer à igreja invisível, existem exceções também de pessoas que pertencem à igreja invisível, à igreja de verdade, o verdadeiro povo de Deus, mas que nunca estiveram numa igreja visível, como o ladrão na cruz, porque não deu tempo. Ele morreu logo em seguida de se converter, mas faz parte da igreja invisível. Ele faz parte da assembleia que está no céu. Ou pessoas que se converteram já acamados e que nunca mais saíram da cama porque estavam doentes gravemente, nunca frequentaram a igreja, nunca cearam, nunca cumpriram as ordenanças, o batismo, mas creram em Jesus e fazem parte da igreja de verdade, apesar de nunca terem estado numa igreja visível. Ou pessoas que estão em isolamento, em países fechados, que não podem se reunir,
que têm dificuldade de acesso a uma igreja local. Então fazem parte da Igreja de Cristo, o grupo daqueles que creem verdadeiramente em Jesus, e Jesus os conhece, mas não fazem parte da igreja visível. Essas são as exceções. A maior parte daqueles que fazem parte da igreja invisível, essas pessoas elas fazem parte também da igreja visível, congregam, estão com o povo de Deus, ok? Vamos em frente. A gente poderia classificar também como igreja universal e igreja local. São duas formas também da gente definir igreja. Igreja universal não tem nada a ver com a igreja universal do Reino de Deus, tá? Uma denominação aqui no Brasil do Edir Macedo. A palavra universal também ela é colocada como católica, que também não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. É só uma expressão de universal. Igreja Católica no sentido de que é a igreja verdadeira de Jesus espalhada sobre toda a terra. É nesse sentido de universal, que ela está em todas as localidades do planeta, em toda a terra. Ela não está só num ponto, ela está em todos os lugares, todas as tribos, línguas, nações, onde há um grupo no planeta que confessa Jesus, adora Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador, ali está a igreja, é uma expressão dessa igreja que está espalhada no mundo inteiro. Nesse sentido, ela tem uma unidade, ela é una. É uma só igreja que Jesus conhece. Apesar de terem denominações diferentes, mas Jesus, ele a vê como uma só. A sua igreja, no sentido a igreja universal. Ela é única, ela é indivisível. É um só povo, é o povo de Deus. É assim que Deus a vê, a igreja espalhada por toda a terra. E também a ideia de igrejas locais. A Bíblia ela vai falar em textos sobre a igreja nesse sentido universal, quando Cristo fala assim em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é nesse sentido da igreja, no sentido geral. Inclusive, a igreja universal, no sentido universal e invisível. É a igreja verdadeira de Jesus espalhada, ok? Mas também o Novo Testamento fala de igrejas locais. Ela tem muito mais a ver com as igrejas visíveis, ok? Então, as igrejas de localidades geográficas podem estar em cidades, por exemplo, a igreja em Roma, a igreja em Corinto, a igreja em Araras, ou pontos dentro de uma cidade, a igreja que está em sua casa. Paulo usa muito essa expressão, não é? Ele vai endereçar cartas para igrejas locais que estavam numa cidade, a igreja de Roma, a carta de Paulo aos romanos, os crentes que estavam na cidade de Roma, então igrejas locais, dentre outras que ele escreve, e ele várias vezes vai escrever também, como por exemplo, a carta a Filemão, que ele fala da igreja que estava na casa dele, na casa de Filemão. Então, comunidades locais, visíveis, povo que tem uma organização, de uma maneira depois mais abrangente, que tem CPF, que tem diretoria, que tem estatuto. Então, igrejas locais, elas são um organismo vivo de Cristo também, fazem parte desse organismo vivo de Cristo, não são todo organismo vivo, porque o organismo vivo de Cristo é a igreja no sentido geral, mas de qualquer forma, a igreja local faz parte desse organismo vivo, o corpo místico de Cristo, mas ela também tem essa expressão local, específica, visível, ok? Como a nossa igreja aqui, que está em Araras, está num bairro, está no final da rua Nunes Machado, no centro da cidade. Então aqui é uma igreja local. Vamos em frente.
Definições, ainda pensando sobre isso, sobre conceitos, vamos para algumas metáforas para a igreja. Metáforas são figuras de linguagem, são ilustrações. É uma figura de linguagem utilizada para representar algo. Então, essas figuras de linguagem para a igreja, elas falam alguma coisa sobre a igreja, trazem conceitos, explicações sobre o que é a igreja que a Bíblia fala. Então, nós vamos ver no Novo Testamento, por exemplo, a expressão família para a igreja. A igreja é uma grande família, onde nós temos um pai, que é Deus, temos o irmão mais velho, que é Jesus, que morreu por nós, deu a sua vida por nós. Ele é o primogênito da igreja, então ele é o primeiro. Nós somos os filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós somos irmãos uns dos outros, por isso o amor fraternal, devemos nos amar, somos a família de Deus, a família da fé. Essa é uma metáfora para a igreja, que fala de algo íntimo. E é interessante que a igreja como família, ela é maior do que a família terrena. A família terrena é importante e é criada por Deus, nós amamos. Mas a família da fé, a família de Deus, que é a igreja do Senhor, ela nunca vai acabar. E ela é grande demais. É um povo que a gente não consegue imaginar a sua quantidade e também de todas as etnias, pessoas de todos os lugares, enfim, de todas as épocas que fazem parte dessa igreja, e essa família não terá mais fim. Nós vamos viver eternamente juntos em amor, ok? Ela é a noiva de Cristo. Então a Bíblia fala de casamento, de um grande casamento que vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar. Ele voltará e a sua igreja estará com ele para sempre. As bodas do Cordeiro, a união eterna com Jesus. Estaremos com o Senhor para sempre. A igreja é a noiva que Cristo deu a vida por ela. Lembra que Paulo fala em Efésios? Ele derramou seu sangue, ele se sacrificou, se entregou por ela. Ele nos amou de tal forma e que nos salvou. E somos a noiva, todo o povo de Deus é a noiva de Cristo. Ele é o noivo. O rebanho de Deus, João 10 vai falar sobre isso. Somos as ovelhas do rebanho de Cristo. Ele é o bom pastor, aquele que cuida de nós. Somos os ramos da videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, é aquele que traz vida para a sua igreja. Aqueles que estão em Cristo fazem parte da igreja, são os ramos que recebem a vida abundante que vem de Jesus. Somos os ramos da oliveira também, lá de Romanos. Não existem duas oliveiras, uma do Antigo Testamento, uma do Novo. Existe uma oliveira, que é o povo de Deus na sua totalidade. A oliveira onde os ramos do Antigo Testamento, os ramos descrentes, foram retirados e agora ramos novos são enxertados, que é o povo do Novo Testamento. Aqueles que creram em Jesus. Fazemos parte da oliveira. A lavoura de Deus, onde Deus é o agricultor, aquele que planta, aquele que semeia, aquele que colhe. Somos parte dessa grande lavoura de Deus, frutífera, de salvação. A igreja é colocada também por Paulo como um edifício. Não que a igreja seja um edifício, mas a igreja é comparada a um edifício. Somos a casa espiritual de Deus. Somos templo do Espírito Santo, somos templo de Deus, somos pedras vivas. A igreja é comparada como um grupo de sacerdotes, como casa de Deus, onde Deus habita, não a parede, mas o povo, as pessoas. A igreja de Jesus é onde Deus, de fato, habita de uma maneira plena. Coluna e baluarte da verdade, a igreja é aquela que representa o Senhor nessa terra e que é guardiã da verdade, das Escrituras, das verdades reveladas por Deus.
A igreja é o corpo de Cristo. Paulo fala sobre isso. A igreja é comparada com um corpo humano, vários membros, um organismo vivo. E numa unidade, diversidade numa unidade, diversos membros. Como um corpo humano, ela é comparada à mão, o braço, a cabeça, que é Cristo. Mas numa unidade, num só corpo. Cada um numa função, cada um com um dom, cada um com um propósito, mas todos obedecendo e se submetendo à mesma cabeça que é Cristo. Então, a igreja é esse organismo vivo, é o corpo do Senhor Jesus Cristo na terra. Jesus agora foi para o céu, depois que ele ressuscitou, está lá à direita de Deus Pai. O cabeça da igreja, está lá o Senhor da igreja, entronizado, e o corpo dele está aqui na terra. Quando Jesus se encarnou, ele estava aqui, presente, andando para lá e para cá, ele pegava, ele pisava, ele caminhava. Agora a igreja faz esse papel do corpo de Cristo na terra. Ele age através da sua igreja, através de nós. Ok? Vamos mais à frente para a gente ir terminando. Mateus 16, 18, já citado aqui, diz assim: E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Algumas questões aqui sobre a igreja. Jesus, foi Jesus que disse, eu edificarei. Ou seja, a igreja, ela tem uma origem divina. Ela é fruto da ação de Deus, da criação de Deus. Deus criou essa instituição, a igreja. Então nós vemos isso na Bíblia. A igreja tem origem divina, ela não é qualquer instituição. Ela teve uma origem divina e não humana. Não foram os homens, como muitos pensam, que a igreja católica, que os bispos, o Papa, o clero, todos esses homens criaram a igreja. Não, a igreja foi criada por Cristo. Uma outra expressão, a minha igreja, disse Jesus. Isso significa que a igreja não pertence a nós, não pertence ao Papa, não pertence ao pastor, não pertence a alguma autoridade eclesiástica, não pertence ao dizimista maior da igreja. A igreja possui um dono, um Senhor. A igreja pertence a Cristo. Cristo morreu por ela. Cristo criou a igreja. Cristo salvou a igreja. É o povo dele. Nós devemos, então, obediência ao Senhor e seguir apenas a Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que a igreja tem garantia divina. Ela triunfará. Então a igreja, ela jamais vai falir. Qualquer instituição que o homem criou, qualquer instituição humana é passível de falência. Pode haver uma instituição muito forte no mundo, mas se foi o ser humano que a criou e que a mantém, uma crise, alguma coisa pode acontecer e essa organização, essa instituição falir, fechar as portas. Mas a igreja de Jesus, e aqui não é o sentido local, mas a igreja de Jesus no sentido invisível, universal, essa igreja que é o povo de Deus, tem garantia divina, ela jamais vai falir. Pelo contrário, ela sempre triunfará. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Porque ela tem a garantia do Senhor. Não porque ela é forte em si mesma, mas porque o seu Senhor é poderoso e Ele a garante. E para terminar, só para ficar bem claro para nós, vimos um monte de coisa, um monte de conceito, definições sobre o que é a igreja. Só para frisar aqui, eu quero tratar com vocês o que não é igreja, só para ficar bem claro, para eu ter certeza que todos aqui entenderam.
Pensando em tudo que nós já falamos até aqui, nós podemos concluir então que igreja não é prédio nem templo. Há um conceito católico romano de que, eu vou na igreja, a igreja matriz, a capela. Então as pessoas usam a igreja para um prédio, para um templo. Mas o conceito bíblico de igreja é povo, congregação, assembleia. O que dá sentido a um prédio, que é chamado de igreja, é o povo que ali se reúne, o povo de Deus. A igreja pode ter um prédio, e normalmente tem, para poder se reunir, para ter um conforto, para poder ter comunhão, mas o prédio não é a igreja. A igreja transcende o prédio, ok? Igreja também não é denominação. Nós vimos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato, ela é indivisível. Mas na questão local, na questão visível, nós temos denominações. São grupos de irmãos que se reúnem em torno de um corpo doutrinário, de formas, de culto, de liturgias, etc. De como cumprir a missão. Eles vivem coisas em comum, mas creem no mesmo corpo essencial de doutrinas, com algumas diferenças de doutrinas que não são essenciais. Ok? Então são as denominações, mas as denominações, elas não são a igreja de Jesus. Nós já vimos que a igreja ela é muito maior, a igreja de Cristo. Principalmente a igreja que nós vimos no seu sentido absoluto, a igreja invisível, a igreja universal de Jesus. Igreja não é clube social, não é um lugar que você só se encontra com pessoas e não tem compromisso nenhum. Você vai lá, como a gente fala entre aspas, paga o dízimo, como quem paga a mensalidade do clube, e você tem direito a vários serviços ali dentro, mas você não tem um compromisso direto com aquilo. Não, igreja não é clube social, onde você vem só para se sentir bem, para ser servido e não tem compromisso nenhum. Não, igreja é povo de Deus, nós temos compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso de amor um com o outro. Não é clube social, ok? Igreja não é individualizada, anula qualquer conceito de isolamento, pois é um grupo de pelo menos dois. Portanto, o indivíduo não é uma igreja. Aquele negócio de dizer, eu sou a igreja, está errado. Nós vimos que igreja é congregação, é assembleia, é reunião do povo de Deus, é o povo de Deus de maneira geral, é o povo de Deus que se reúne numa localidade. Isso é igreja. Eu faço parte da igreja, eu sou um membro da igreja, mas eu não sou a igreja. Então Deus ele não projetou igreja individualizada. O indivíduo é parte da igreja, mas ele não é a igreja. Ok? A igreja é o povo de Deus. Isso elimina conceitos de, por exemplo, pessoas que estão vivendo agora aquele estilo de vida de desigrejados. São pessoas que não querem participar, não querem congregar, não querem se submeter a uma liderança eclesiástica, a um corpo de doutrinas, não querem receber orientação, aconselhamento, não querem se comprometer com servir outras pessoas, não querem se locomover e se reunir num local específico, pessoas que se acomodaram, pessoas que por N outras razões tomaram a decisão para serem desigrejadas. O conceito bíblico de igreja anula essa ideia de um desigrejado, de ser alguém individualista na sua fé, na expressão da sua fé cristã. O Senhor nos ensina a sermos cristãos com outros, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos amar, porque fazemos parte dela, porque Cristo a ama e amou e se entregou por ela e tem um plano glorioso para a sua igreja. Então são esses os conceitos, as definições, a primeira aula de introdução sobre eclesiologia. Não perca a nossa próxima aula desse módulo, ok? Deus abençoe você, que você se aprofunde nesse estudo e que você seja um apaixonado, um envolvido, engajado com a igreja de Jesus Cristo. Glorifique a Deus se você é salvo e faz parte da igreja do Senhor. Deus abençoe você.